Então, tem alguns pontos aí importantes, mas realmente veio um ofício da CBF, que eu vou ler aqui, porque é caso de rir, né? Tudo que acontece no futebol brasileiro. E até agora o Cruzeiro está tentando buscar alguma alternativa, vamos dizer, internamente, mas eu acho que já deveria ter ido para o embate, né? Não tem como, por exemplo, se ameaçar não entrar em campo e etc., que a gente sabe que isso pode acontecer. O clube procurar justiça comum também. Isso tem uma série de punições. Mas vamos lá aos fatos e aí a gente comenta. O Palmeiras, primeiro veio, acho que o vice-governador, né? Ele que está em exercício aí, não é? Não sei para onde está o Zema, está viajando, compromissos aí, sei lá. Matheus Simões falou Isso. que existe uma preocupação do Ministério Público, da Polícia Militar, por causa do que aconteceu lá em Emboscada, que o torcedor do Cruzeiro foi assassinado, e que não teria como garantir a segurança de pessoas que estão na rua em um dia de jogo como esse. Aquela ladainha que a gente já sabe, né? Esse é o ponto. E aí o Palmeiras, obviamente, no direito dele, se aproveitando uma situação, né? Você vai enfrentar um clube fora de casa, você prefere o quê? Um estádio com 30, 40, 50 mil pessoas ou um estádio sem as torcidas? Eu ia preferir sem as torcidas, né? O E eles Palmeiras, quiseram, inclusive, que o jogo fosse fora de Minas, né, Samuca? sim. Foi o pedido do Palmeiras. O Palmeiras foi e enviou um ofício à CBF e a CBF ontem definiu em um ofício dizendo o seguinte: entre alguns pontos lá, isso do Ministério Público, da Polícia Militar, a partida entre Palmeiras e Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ocorrida no Allianz Parque, São Paulo, contou com a presença da torcida de ambos os clubes. A Lei Geral do Esporte, que revogou o Estatuto do Torcedor, assegura o pleno acesso do público às competições profissionais, sem diferenciar os torcedores do clube mandante e do visitante. Não há tempo hábil e logística viável para a alteração do local da partida. E a necessidade de preservação do equilíbrio esportivo e da igualdade de tratamento aos clubes participantes das competições. Aí vem a determinação que a partida seja realizada com portões fechados, sem a presença de torcedores de ambas as equipes. Vamos lá, primeiro, a isonomia é: o primeiro turno tem 90% de um clube e 10% do outro. O segundo turno não tem torcida de ninguém. Aí já é o primeiro, o critério é a falta dele, né? O Cruzeiro está sendo penalizado, o torcedor do Cruzeiro está sendo penalizado por um ato que foi identificado como da torcida organizada do Palmeiras, que não causou nenhum prejuízo ao Palmeiras, e o Cruzeiro que vai se ferrar na história. E aí vem os pontos. Por que eu acho que o Cruzeiro tem que partir para o embate? Com a CBF já deveria, né? Desde esse jogo do Corinthians. Não buscando justiça comum, que isso aí dá até rebaixamento, não ameaçando entrar em campo, mas falando, poxa, para dar uma determinação a favor do Palmeiras, eles não pensaram duas vezes. Véio. E por que tem que ser a favor do Palmeiras e contra o Cruzeiro? Véio? Porque se for não o Palmeiras, a torcida dele que causou isso, então esse jogo o Palmeiras vai ficar sem torcida. Foi a torcida do Palmeiras que causou, não foi a torcida do Cruzeiro. Quando a torcida do Cruzeiro quebrou tudo lá em Curitiba, o Cruzeiro não ficou sem torcida visitante? Lá contra o Fortaleza, contra o Botafogo. Ficou sem torcida visitante. Teve isonomia disso aí? Não teve, né? Então, porque foi em um estádio. Se tudo foi identificado, não tem por que punir a torcida do Cruzeiro. Ó, Palmeiras, você está fazendo aí uma manifestação de isonomia, mas é a sua torcida. Véio. Foi identificado. Inclusive, acho que não prendeu ninguém, né? Ou prendeu um ou outro aí. Então, aí o Cruzeiro tem que partir para parar com essa história de política de boa vizinhança, gente. Isso aí é só ferro pro Cruzeiro. Porque tem que ter boa relação com o governo, tem que ter boa relação com o Ministério Público, tem que ter boa relação com a polícia. Sabe essa mesma polícia aí?
Há um ano, o torcedor do Cruzeiro queria fazer uma rua de fogo contra o Vasco, no Mineirão. Sabe o que a polícia falou? Não, é contra o meio ambiente, não sei o quê. Em um ano, a polícia transformou o meio ambiente e permitiu que a torcida do Atlético fizesse 2 ruas de fogo lá no Independência. É todo mundo cara de pau. Para com essa política de boa vizinhança, Cruzeiro. Esse pessoal aí, na hora que tem que decidir, os dois aqui, ó, vai ser pro outro lado. E isso é na história. É na história. Não tem que tratar esse pessoal como, não, a relação tem que ser muito amigável, não sei o quê. Para com isso. Vai pro embate. Né? Vai pro embate. A polícia garantiu uma final de Supercopa de São Paulo e Palmeiras aqui em Minas. Já tinha tido aquele embate entre máfia azul e torcida e mancha alviverde há muito tempo, e os torcedores do Palmeiras circularam aí. Por que eles estão tendo essa preocupação agora? Teve outro embate, é verdade, mas o outro já tinha sido grave. Não garantiram a segurança, velho? Mas aí a polícia, para atender a CBF, o governador Romeu Zema, para fazer tudo bonitinho, Mineirão de braços abertos para receber não sei o quê. Ninguém tá preocupado, é só com uma coisa, é porque é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que partir para o embate, dar porrada no governo, na polícia militar, e eles têm que garantir a segurança. Abre o Mineirão para as 2 torcidas, coloca o ingresso aí com um preço promocional para todo mundo comprar. E Cruzeiro, Pedro Lourenço, Alexandre Matos, fiquem espertos. E eu já falava isso há muito tempo, velho. Quando tem os dois lados para decidir, nunca será o Cruzeiro. Em todas as esferas aí, as autoridades, elas não conseguem definir uma coisa igualitária. Vamos acordar. Isso acontece sempre. E acontece também com a Federação Mineira de Futebol. São várias as esferas. O Cruzeiro só é prejudicado. Acorda e para com essa história de política de boa vizinhança.